Vamos ler os evangelhos. Estou absolutamente convencido de que a Bíblia, em nome da Bíblia, em nome de Deus, a gente pode acabar, comprometer de maneira irremediável os nossos vínculos mais íntimos, os nossos vínculos familiares, os nossos vínculos comunitários, coletivos e as nossas relações na sociedade. Absolutamente. A história já diz isso nós encontramos o tempo todo na história da humanidade, principalmente nos últimos 2 anos, o quanto a Bíblia e o quanto o nome de Deus e até o próprio Jesus foi usado de maneira absolutamente indevida contra a vida e contra a dignidade humana e contra o respeito que cada pessoa, por mais diferente que seja, merece e recebe do próprio Deus. Por isso que o meu jeito de ler a Bíblia é que a gente insista, lendo bastante os evangelhos, com cuidado, com detalhes, em várias versões, rascando direitinho os mandamentos de Jesus, porque afinal nós somos discípulos de Jesus de Nazaré. É isso, é dele que nós somos os discípulos. E esses discípulos de Jesus de Nazaré têm que saber exatamente o que ele mandou, o que ele ordenou. Aí você vai para o Novo Testamento para perceber onde os apóstolos eles também conseguiram compreender isso e eles transmitiram para o povo da sua época, do seu momento. E aí você depois vai para o Velho Testamento para você fazer o filtro necessário para saber o que é para você hoje e o que não é. Esse é o meu jeito de ler a Bíblia e eu sugiro que você faça isso porque isso diminui bastante a possibilidade da gente usar a Bíblia e usar o nome de Deus em vão de maneira tóxica para poder atacar, destruir e usar. Eu vou dizer aqui exatamente num versículo que atribuem a Satanás, eu vou dar uma paradinha para poder dizer para você que não é Satanás. Tem a ver com essa lógica religiosa maligna que Jesus se refere e confronta nos primeiros 10 versículos do capítulo 10 de João. Vou tentar ser o mais claro possível. Se alguém pula ou arromba o aprisco das ovelhas em vez de passar pela porta, não é para fazer boa coisa. É o ladrão de ovelhas. O pastor passa pela porta. O porteiro abre a porta para ele, as ovelhas reconhecem sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e é o guia delas. Quando estão fora do aprisco, ele as conduz. E elas o seguem, porque conhecem sua voz. Elas não seguem a voz de um estranho, vão se dispersar, porque não estão acostumadas a essa voz. Jesus contou essa história simples, mas eles não tinham ideia do que ele estava falando. Até tu, Jesus. Então, tentou de novo. Vou desenhar. Vou ser explícito então. Eu sou a porta para as ovelhas e os outros são de má índole, ladrões de ovelhas, todos eles. Mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Quem passar por mim será bem cuidado. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Aí vem o versículo que o pessoal fala que é o diabo e não é não. Esse aqui, o ladrão que vem para matar, roubar e destruir, não é o diabo ou não. É só você receber a unção de interpretação de texto em português, que você, lendo os versículos anteriores, você vai perceber que ele está falando dos religiosos, da religião, a religião perigosa que oprime, que infantiliza, manipula, usa, abusa, extorque, explora e fanatiza pessoas. Esse tipo de religiosidade, de religião e de lógica religiosa que é esse ladrão aqui. O ladrão, essa lógica religiosa, esse jeito de ser igreja, esse jeito de fazer igreja, esse jeito de ser líder religioso, o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Vem para roubar, matar e destruir, apenas para isso. Aí ele diz, eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna. Uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá mais valor às ovelhas que a si mesmo e se sacrifica se for necessário. Aqui é a diferença de um pastor. Não é aquele que coloca em risco a vida das ovelhas, mas aquele que dá a vida pelas ovelhas. O empregado não é... Não, olha só, vai falar agora do empregado, outra personagem aqui. O empregado não é um pastor de verdade. As ovelhas nada significam para ele.
Ele vê o lobo se aproximar, sai em disparada, deixando as ovelhas desprotegidas. Ele está ali apenas por dinheiro. As ovelhas nada representam para ele. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Da mesma forma, o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Tenho mais consideração pelas ovelhas que por mim mesmo. Olha agora o que ele vai falar. Sacrifico-me se for necessário. Vocês também precisam saber que tenho outras ovelhas, além das que estão neste aprisco. Olha só, preciso trazê-las e ajuntá-las também. Elas também reconhecerão minha voz. Então haverá um único rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque entrego minha vida de livre vontade. Assim, sou livre para reavê-la. Ninguém a toma de mim, ninguém toma a minha vida de mim. Presta atenção nisso aqui. Eu entrego porque quero. Tenho o direito de entregá-la, mas também de reavê-la. Recebi essa autoridade do Pai. Esse discurso provocou outra divisão no meio da multidão da turma que estava ouvindo, entre os religiosos e tudo mais, os judeus. O discurso provocou divisão entre os judeus. Alguns diziam, ele é maluco, está na cara que não tem juízo. Aqui, ó, ele é louco, lunático, ele é louco, não tem juízo. Por que perder tempo em ouvi-lo? Outros não estavam assim tão seguros. Essas não são palavras de um louco, não. Por acaso um louco pode abrir os olhos de um cego? Se referindo ao que aconteceu no cego lá de nascença, que foi relatado no capítulo 9, né? Eles estavam celebrando a festa da dedicação, chamada em hebraico Hanukkah. Em Jerusalém eles estavam. Era inverno, e Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, rodeando. Os judeus disseram, por quanto tempo você vai nos deixar curiosos? Se você é o Messias, diga-nos diretamente. Jesus respondeu, eu já disse, mas vocês não acreditaram. Tudo que fiz foi autorizado por meu Pai. Ações que falam mais alto do que palavras. Vocês não acreditam porque não são minhas ovelhas. Aqui é bem importante, hein? Quem é e quem não é ovelha. As ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus. As ovelhas que não são de Jesus podem ouvir a voz do ladrão, podem ouvir a voz do mercenário, que está lá só por causa de dinheiro. Minhas ovelhas reconhecem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Dou a elas vida real e eterna. Elas estão protegidas do destruidor o tempo todo. Olha que segurança extraordinária. Ninguém consegue roubá-las de mim. Uau! O Pai que as pôs sobre minha responsabilidade é muito maior que o destruidor, que o ladrão. Ninguém pode tirá-las dele. Eu e o Pai somos um só coração e uma só mente. E aqui vai começar a chapa esquentar. Mais ainda. Mais uma vez, os judeus estavam a ponto de apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse, e aí olha que argumentação, tenho feito muitas boas ações da parte de Deus, por qual delas que vocês querem me apedrejar? Os judeus responderam, não apedrejaremos por nada de bom que você fez, mas sim pelo fato de ter dito essa blasfêmia, chamar você mesmo de Deus. Jesus reagiu, estou apenas citando um texto das Escrituras, em que Deus diz, digo a vocês, vocês são deuses. Se Deus chama os antepassados de vocês de deuses, e as Escrituras não mentem, por que vocês gritam, blasfemador, blasfemador, para o único a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo só porque eu disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras que meu Pai faz, não precisam crer em mim. Mas se faço as obras do Pai, esqueçam um momento o que eu disse a meu respeito e considerem a simples evidência das ações
que estão diante dos seus olhos. Talvez assim as coisas se esclareçam e vocês consigam entender que não apenas fazemos as mesmas coisas, mas também somos o mesmo. Aí, ó, Pai e Filho. Ele está em mim. Eu estou nele. Olha só. Eles ainda tentaram prendê-lo, mas ele conseguiu escapar. Voltou para a região do Jordão, onde João batizava, e ficou ali. Muitos se tornaram seus seguidores. Diziam: João não realizou milagre, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. Assim, muitos creram nele. Uau, João 10. Então você percebe aí Jesus fazendo uma afirmação importantíssima, primeiro trazendo a distinção entre o ladrão, o mercenário e o bom pastor. E aí a gente já conversou aí, eu fui fazendo meus pitacos enquanto eu lia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus tenha misericórdia. Mas ele fala que ele é Deus. E aí surge uma coisa que me fez lembrar do C.S. Lewis, e que é interessantíssimo, que é o trilema. Quando ele está argumentando, ele fala assim, bom, Jesus é o quê? Ele é um mentiroso, um lunático, ou ele é Deus mesmo? Mas esse trilema, que inclusive fez um texto bem legalzinho, que tá, é só dar uma googada, Justin Taylor, um estudioso, teólogo, ele coloca as coisas, e eu sabia eu já sabia que o Watchman Nee já tinha feito uma referência parecida que depois o C.S. Lewis fez, mas tem um outro, um tal de Bacon, um pregador escocês, que fez a mesma afirmativa, e então ele fala exatamente sobre isso aqui que eu quero estar falando com vocês. Ele fala desse camarada que é o Rabbi John Duncan, que ele elaborou um trilema próximo disso, que é colóquia peripatética, e ele até diz a página 109. Estudioso é assim, né? E aí ele fala a seguinte, assim, olha, Cristo, enganou a humanidade com uma fraude de forma intencional, ou 2, ele próprio era iludido e enganado por si mesmo, ou 3, ele era divino. E aí ele afirma, não há como livrar-se desse trilema, ele é inevitável. Não sei até que ponto, mas olha que amarrada boa que ele deu. Aí o Watchman Nee, esse aí que foi para mim, eu já sabia, mas olha só, em 1936 o Watchman Nee, ele formulou esse trilema, esse argumento semelhante no seu livro Vida Cristã Normal. E uma pessoa que alega ser Deus deve pertencer a uma dessas 3 categorias. Vamos lá o que o Watchman Nee diz. Primeiro, se ele alega ser Deus e de fato não é, ele deve ser louco ou lunático. No capítulo 10 percebeu que os camaradas lá falaram, os judeus falaram, esse cara é louco mesmo, agora estamos certos de que você é doido. Segundo, continua o Watchman Nee, se ele não é Deus e nem um lunático, deve ser um mentiroso, enganando os outros com sua mentira. E terceiro, se ele não é nenhum desses 3, ele deve ser Deus. Ele deve ser Deus. Você só pode escolher uma dessas 3 possibilidades. Se você não acredita que ele seja Deus, você deve considerá-lo louco. Se você não consegue vê-lo como nenhum desses 2, você tem de vê-lo como um mentiroso. Não há necessidade de provarmos se Jesus é Deus ou não. Tudo que temos de fazer é descobrir se ele é um lunático ou um mentiroso. Se ele não for nenhum e nem outro, ele deve ser o Filho de Deus. Isso é ótimo ali. Mas aí vem, sim, C.S. Lewis, falando isso em 1942, que eram programas de rádio que depois ele transforma no Cristianismo Puro e Simples, onde ele escreve e deixa isso lá. Inclusive o pessoal do Telescópio
está fazendo isso, lives, acho que no Instagram mesmo, não sei, está disponibilizado na plataforma deles. Eles estão exatamente fazendo leituras e comentando o livro Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis. E aí, ele vem com esse argumento, e aí é assim, o C.S. Lewis que faz desse argumento a maneira mais memorável para todos nós. Ele diz assim: estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito. Estou disposto a aceitar Jesus, isso aqui é o que dizem, aspas, estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Fecha aspas. Essa é a única coisa que não devemos dizer, continua C.S. Lewis. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Olha que louco isso. Seria um lunático. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus. Ou não passa de um louco, ou coisa pior. Você pode prever, você pode até querer calá-lo por ser um louco. Pode cuspir nele e matá-lo como um demônio. Ou pode prosternar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixa essa opção. Não quis deixá-lo. Agora, parece-me óbvio que ele não era nem um lunático e nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho, assustador e inacreditável que possa parecer, tenho que aceitar a ideia de que ele era e é Deus. Cristianismo puro e simples. E aí ele vai estar falando, diz assim, vai voltar, este é um bom argumento. E aí ele faz o seguinte, ele coloca da seguinte forma: se Jesus não fosse Senhor, ele seria um mentiroso ou lunático. Jesus não era um mentiroso nem um lunático, portanto, Jesus é o Senhor. E aí ele vai estar falando isso e argumentando isso como esse trilema extraordinário que vem para mim e para você, exatamente quando em João 10 Jesus se apresenta como Deus e que deu o rolo todo que deu. E é por isso que haverá um crescente muito grande das pessoas, da multidão, que junto com os judeus, junto com todos os religiosos, agora vão começar a agir de uma forma bastante acirrada, cheia de ódio contra Jesus, porque ele disse que era Deus. Tá certo? Vamos pensar nisso. E eu quero orar junto com você hoje, clamando a Deus, clamando a Jesus, o nosso Deus, o nosso Messias, o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus Todo-Poderoso, que esteve antes da fundação do mundo. Sempre existiu Pai, Filho e Espírito Santo, e que de forma maravilhosa se fez ser humano para nos ensinar a ser gente. Que a gente se apegue a Ele. Vamos orar. Senhor Jesus, há momentos na vida da gente que a gente precisa ser pastoreado, que nós precisamos de pastoreio. Que bom saber que o Senhor é o nosso bom pastor. Que bom saber também que o Senhor nos ajuda a discernir onde estão os ladrões e onde estão os mercenários. Que bom, Senhor, saber que nós somos do Senhor, estamos com o Senhor, fomos entregues ao Senhor pelo Pai e que ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado, muito obrigado mesmo. Mas como é incrível poder prostrar, adorar, reverenciar aquele que estava antes da fundação do mundo. Nós adoramos a Jesus, nosso Deus. Jesus, o Deus maravilhoso, junto com o Pai e com o Espírito,
o Deus que encarnou e se fez gente para entender a gente, para se identificar com a gente, compreender como é que a gente sente e para nos ensinar a ser gente. Muito obrigado, Jesus, porque nós temos para quem olhar, com quem aprender. O Senhor é o nosso modelo de pastor, que o Senhor nos ajude.